Olá, está começando o programa Opinião. Nosso tema de hoje é a importância econômica, cultural e social do Carnaval. Quem fala sobre o assunto é Arion Carlos. Ele é pesquisador de Carnaval e tem uma atuação marcante nessa área aqui no Espírito Santo. Bom, como é que começou essa paixão sua pelo Carnaval? Começou como, acho que talvez como a grande maioria das pessoas que não são de famílias originárias do samba. Começou assistindo desfile de carnaval, indo na baile de carnaval, participando de carnaval de rua. Como eu sou capixaba, e no caso específico de Vitória, a gente teve uma entre-safra de desfiles, até no momento anterior à entre-safra, eu, por conta de estar fazendo faculdade, estudando em outros lugares, e por não ser da capital, eu não participava. Eu ingresso no Carnaval Capixaba com a volta e com o retorno do Carnaval Capixaba, ainda acontecendo os desfiles no centro da cidade, até que depois de um tempo, com o fortalecimento, os desfiles voltam para o Sambão do Povo. Como que você avalia o nível das escolas de samba de Vitória, de Vila Velha, enfim, aqui da Grande Vitória? Não, as escolas da Grande Vitória, de modo geral, as escolas de samba e o Carnaval, sobretudo, estão em processo de franco crescimento. Assim. A gente vem de uma tradição de que predominava algumas poucas escolas como as melhores, e hoje, a cada ano, uma nova escola desponta como uma escola promissora, uma escola que vem crescendo. Como é que a gente avalia isso, que poderia inferir esse tipo de coisa? Público participante, que tendem a lotar, esgotar a venda de todos os ingressos do Sambão do Povo, a quantidade de desfilantes, a qualidade do material apresentado, tanto em termos de alegorias, que são as esculturas, os carros alegóricos que passam pela avenida, quanto a qualidade do aspecto visual e plástico das fantasias. Então, assim, você tem boa parte das escolas de samba esgotam as suas fantasias, então você tem um crescimento de público de fora, pessoas do interior do estado, convidados que vêm desfilar desde o ano passado, e esse ano se repete a transmissão em rede nacional de um dos dias de desfiles. E por que o carnaval feito por essas escolas ainda não é de um maior conhecimento do público fora aqui do Espírito Santo? O que está faltando para que haja uma projeção maior dessa festa para o resto do Brasil, ativando até mesmo o turismo? Então, eu acho que na verdade, essa visibilidade ela começa a acontecer com essa transmissão nacional. O Carnaval do Espírito Santo, apesar de ter muitos anos, tem escolas de samba com mais de 50 anos, ela teve um período de entre-safra, onde a gente teve não teve desfile das escolas de samba, um período que coincide, na verdade, com a chegada, pelo menos no litoral do Espírito Santo, na época do Carnaval, da música baiana, dos trios elétricos, e que hoje tem uma outra configuração, e não que a música feita no Carnaval baiano seja de música de baixa qualidade, não estou dizendo isso. É que, com o passar do tempo, a música do trio elétrico que se mantém no Espírito Santo, no litoral, ela vai perdendo qualidade. Isso coincide com o retorno do Carnaval Capixaba, nos anos 90, meados dos anos 90, final dos anos 90, quando retornam os desfiles. Então a gente tem, de certa maneira, pouco tempo de desfiles, pouco tempo de visibilidade e, na verdade, mais recentemente que você consegue identificar uma certa uniformidade maior na qualidade do desfile para que ele possa efetivamente ser apresentado. Então você tem uma mídia nacional que divulga Carnaval do Rio de Janeiro, Carnaval de São Paulo, como os carnavais da escola de samba, transmitido numa grande rede nacional, e você tem as outras emissoras transmitindo outros movimentos de carnaval. O Carnaval de Salvador, ele é transmitido, o Carnaval do Recife, ele também é transmitido por algumas emissoras, pelo menos grandes flashes, grandes shows. O Festival de Parintins, que não é carnaval, mas é um grande festival folclórico, também é transmitido. Então, de certa maneira, assim, é recente. A qualidade do nosso carnaval hoje já possibilitaria essa inserção no circuito nacional? Possibilita e já possibilita, tanto que é o segundo ano que vai ser transmitido. Mais que isso, assim, o slogan do Carnaval Capixaba, de certa maneira, tem uma proposta do atual presidente da Liga, que é o Carnaval do Brasil começa aqui. Por sorte, a gente tem um calendário que é o calendário onde os desfiles eles acontecem uma semana antes do Carnaval oficial.
Na primeira fase dos desfiles das escolas de samba capixaba, acontecia no mesmo período. Com o retorno, houve essa proposta, alguns sambistas inicialmente estranharam, mas na verdade isso hoje já se configura como um ponto comum, assim, todas as pessoas gostam, querem, e isso também cria uma possibilidade de maior visibilidade, né? Você tem o carnaval que acontece uma semana antes, portanto você teria, em termos de grade nacional ou de divulgação, né, deste evento, uma maior possibilidade, já que não concorre com os dois grandes desfiles, pelo menos, né, que ocupam espaço na mídia hoje, que é Rio e São Paulo. Então isso é uma coisa que favorece essa divulgação, mas na verdade as escolas estão crescendo, né? O fazer carnaval está crescendo, a estrutura do desfile está crescendo. E já traz um lucro considerável para a economia capixaba? Olha, a ideia, assim, o carnaval, na verdade, ele tem, né, para pensar em termos econômicos, a gente tem que pensar em dois aspectos. Assim, uma coisa que é o produto final, que é o carnaval, o desfile da escola de samba, como o desfile e uma movimentação turística, que aí, né, independente de trazer mais ou menos pessoas, se lota o desfile, tem uma economia com o taxista, tem uma economia do ambulante e tem uma economia que envolve, né, os hotéis, né, das pessoas que vão ocupar essa rede, produtos alimentícios, produtos de bebida. Então você tem uma movimentação financeira nesse produto final, que é o turismo, né? Assim, a indústria do turismo, que é uma indústria de entretenimento, lazer e serviço. O carnaval, paralelo a isso, como ele envolve uma feitura, né, de um produto final, que é o desfile, que envolve aí 2, 3 mil fantasias, 4, 5 alegorias, ela movimenta uma outra economia local, né, uma outra circulação de dinheiro, que você tem marceneiros, ferreiros, você tem escultores, você tem costureiras, aderecistas, profissionais que trabalham no período. O carnaval ele é sazonal, mas ele dura mais do que uma semana, né? Ele começa a ser feito 4, 5 meses antes. Tem uma movimentação de lazer nas quadras de escola de samba. Isso no caso aqui do Espírito Santo, que no Rio acho que um ano antes. Não, no Rio o ano inteiro, assim. Na verdade, julho começa a ter a escolha de enredo, né? Junho já foi muito para o Rio de Janeiro com início de corte de samba, que é o que a gente chama, né? Quando já foram apresentados os sambas, começam a ter as eliminatórias em julho e agosto, mas o carnaval mesmo ele começa antes. Aqui, o primeiro semestre ele é mais morno em termos de evento, que vai fazer girar parte da economia, mas ele internamente, como produto cultural, ele não é morno. Né? Assim, as diretorias já estão fazendo as avaliações, as diretorias já estão pensando em enredo, já estão captando recursos, né, de patrocínio de investimento, né, digamos que são, no Espírito Santo, uns primeiros 6 meses, 5 meses de trabalho interno e depois um trabalho que envolve o público, que envolve a captação de recursos, não só de patrocínio, mas uma captação de recurso que é através da oferta de um lazer, né? Que são os ensaios da escola de samba, os shows que são promovidos. Assim. Agora, ainda falando sobre a economia do carnaval, né? Tornou-se uma indústria, um negócio muito forte, né? Principalmente o setor de bebidas, a gente vê redes de televisão investindo pesado nisso. Você acredita que já chegou o momento de o Estado deixar de investir menos no carnaval e deixar mais espaço para que quem lucra com essa festa, bancar essa festa, no país em que falta muito investimento na área de educação, saúde, transporte digno, que a gente não tem ainda, segurança pública? Estou entendendo. A sua pergunta é se já está na hora ou no momento do poder público se afastar Exatamente. da iniciativa e abrir espaço ou viabilizar uma maior investimento da iniciativa privada. Exatamente. Então, na verdade, isso é uma grande discussão que se tem, né? Só que antes disso eu queria, né, dizer uma coisa que a gente não pode correr o risco de cair numa falácia, que é o carnaval como produto social e cultural, ele é um produto cultural e cabe ao poder público também investir em cultura, educação e lazer. Né? A gente não pode considerar que os serviços de saúde, segurança, educação, eles são importantes, são os prioritários, mas não cabe, né, o poder público ele não pode prescindir, né, de pensar políticas que signifiquem investimento, né, em outros aspectos da qualidade de vida de uma população. Né, mobilidade urbana, né,
programas de inclusão para diferentes parcelas da população. Então, assim, existe todo um investimento, um favorecimento que o poder público ele pode fazer em termos de viabilizar o desfiles das escolas de samba ou a feitura do carnaval, quando, por exemplo, você tem determinadas leis que podem favorecer um período maior, um horário maior de ensaio, né? As escolas de samba têm muitos problemas com as questões ligadas ao disque silêncio, né? A reclamações, às vezes, de parcela da população que não gostam do movimento do carnaval, não necessariamente estão reclamando do som alto, às vezes estão reclamando por outro tipo de interesse religioso, por exemplo. Então, assim, o poder público ele precisa continuar investindo, porque tem a ver com lazer, tem a ver com cultura, isso é educação. Né? Assim, a produção cultural do carnaval é música, é samba, é instrumento, é artesanato, e, na verdade, existe uma possibilidade que as pessoas que trabalham com o carnaval, fazendo o carnaval, tudo aquilo que envolve o fazer carnaval, ele pode ser usado em diferentes momentos. Você tem festas, outras que as pessoas podem trabalhar, né, de festa de aniversário a festas juninas, né, onde o produto ele pode ser comercializado, assim. E também, quer dizer, eu penso que o poder público, assim, não acho que cabe ao poder público viabilizar e sustentar todo o carnaval, não. Mas eu acho que ele pode, né, viabilizar, né, favorecendo através de impostos, de algum tipo de favorecimento, até porque hoje um desfile de escola de samba, no caso do Espírito Santo, não custa menos, um bom desfile não vai custar menos de R$700 mil. Tem escolas que vai fazer com 200, 300, tem escola que vai fazer com mais. Mas você quer uma visibilidade, isso envolve muito recurso, né? Ok. Nós vamos fazer um rápido intervalo, rapidinho, você que nos acompanha, não saia daí. O programa Opinião está de volta, hoje falando sobre a importância econômica, social e cultural do carnaval. Quem fala sobre o assunto é Arion Carlos, pesquisador de carnaval aqui no Espírito Santo. Arion, já tem estudos aqui no estado sobre o impacto econômico do carnaval, lotação em hotéis, o quanto que isso emprega de pessoas que lidam diretamente com essa indústria? Quais os dados? Já tem alguma coisa ou ainda precisa profissionalizar mais essa prática do carnaval aqui no sentido de se verificar isso? Então, na verdade, tem alguns estudos que são feitos em loco, no momento do desfile, que envolve satisfação, né, do público que está assistindo o desfile. Assim, estudos outros, né, com outros indicadores de lotação de rede hoteleira, de aumento de consumo de determinados produtos, esses estudos eles ainda precisam ser feitos, né, no sentido de trazer melhores indicadores do que esse evento aumenta na produção de renda. Assim, até porque boa parte, né, da economia que envolve o carnaval é uma economia informal e a gente não pode deixar de considerar. Né, assim, o artesão, o ferreiro, o soldador, né, o mecânico de carro, aquela pessoa que é aderecista, que tem, nesse período sazonal, uma complementação de renda, né, assim, aí precisaria de um estudo mais adequado, tipo, em cada escola de samba, qual é o quantitativo de pessoas que são empregadas, em que condições essas pessoas estão empregadas, porque elas recebem, né, como prestação autônoma, né, de serviço. Então, assim, é preciso um estudo um pouco mais acurado nesse sentido, assim. Pelo que eu percebo, então, há um grande potencial de incremento do carnaval como negócio aqui no Espírito Santo e falta uma integração de forças no sentido de impulsionar o carnaval aqui no estado, é isso? Sim, exatamente. Aí é nesse sentido que eu dizia, né, um pouco antes, que essa integração envolve o setor privado, sim, que investe, né, porque ele investe na divulgação de produtos, ele investe, né, no fornecimento de produtos e de serviços, mas também envolve, né, uma conversa afinada, vamos dizer assim, com o poder público, que na verdade é quem estrutura a montagem da festa, né? Assim, claro que parte disso é subsidiado, assim, mas a montagem da festa ela tem um custo muito alto, né? Você tem que montar
sambão do povo, você tem que garantir segurança, você tem que garantir iluminação, você tem que garantir sonoridade, você tem que garantir, né, espaço para que as pessoas possam circular adequadamente. E aí, né, banheiro, limpeza, fornecimento, né, sistema de saúde, né, que você precisa ter médico plantonista. Então, assim, a montagem de um espetáculo de carnaval, aquilo que a gente vê, né, na televisão, ou vê mesmo lá assistindo, ele envolve uma logística. A festa é linda, só que dá linda. trabalho. A logística, ela é trabalhosa, ela é complicada, ela envolve profissionalização. Né, assim, envolver profissionalização de serviços que vão ser prestados e envolver profissionalização de quem faz o carnaval, né, que é do sambista, do desfilante, que sabe fazer de uma maneira mais adequada a fantasia, com um material mais acessível, né, essa profissionalização ela não pode de maneira nenhuma e nem deve de maneira nenhuma excluir o carnaval como produto social e cultural. Né, quer dizer, é produto de uma comunidade que se envolve com samba, que vive samba o ano inteiro, que educa os filhos no samba. Né, assim, a escola de samba ela precisa garantir que o samba, né, e o carnaval como produto da identidade nacional, né, o samba ele é reconhecido aí como um patrimônio imaterial do país. Assim, né, então, você não pode perder de vista, né, que a pessoa que produz, né, essa arte, essa cultura, seja excluída ou alijada desse processo, porque ela é produzida na casa de cada pessoa que é porta-bandeira e que educa a filha ou a sobrinha ou o vizinho. Né? Assim, as pessoas, as escolas de samba, elas têm um trabalho que envolve coreógrafos, que envolve profissionais de diversas áreas, coreógrafos, bailarinos, e muitos serviços podem e precisam ser oferecidos para a comunidade que frequenta a escola de samba, do entorno da escola de samba, né, para que a própria condição de vida, de cidadania dessas pessoas se modifique, assim. Para que haja um impacto positivo também no dia a dia dessas pessoas. Né? Para além do aumento de renda no período. Agora, um negócio que, acima de tudo, requer emoção, né? Eu imagino que a pessoa que realmente se envolve, igual você se envolveu com o carnaval, antes de tudo, por uma paixão muito grande, né? Qual é a emoção, o que move pessoas como você a se dedicar quase que integralmente ao universo do samba e do carnaval? Qual é o sentimento de estar vivenciando isso para você? Assim, para mim, assim, é um prazer total e absoluto. Assim, é diversão, é alegria, é festa. Né? Assim, o carnaval não pode ser uma coisa que é sisuda, rançosa, né? Não pode ser uma coisa que seja chata. Assim, a competição, né, do momento final, assim, é um momento do desfile. Na verdade, assim, o carnaval de modo geral, o samba de modo geral, é uma produção artística e cultural onde você se envolve com diferentes aspectos dele, né, onde você vivencia, assim, é um lazer onde quem se diverte é quem faz. Então eu faço para o outro e eu faço para me divertir. Alguma coisa especial que você lembra, assim, que de repente alguma passagem engraçada ou emocionante que te marcou? Várias experiências que você já tem aí, né, há alguns anos, alguns fatos que ficaram assim na tua memória. Tem muitos desfiles. Muitas emoções. São muitos, assim. Vencer um concurso de enredo, por exemplo, numa escola, né, onde você disputa um concurso de enredo, vencer um concurso de enredo é muito legal. Ganhar um prêmio como melhor destaque é muito legal. Ver uma escola de samba que você ajudou a fazer, a construir, né, assim, ganhar um campeonato é muito legal, mas eu acho que talvez a grande emoção, e isso é uma coisa que o carnaval possibilita, e por isso que eu digo que a competição e a disputa, né, é algo que o carnaval em si vai para além daquele momento. Na verdade, assim, não é o campeonato em si que faz um grande desfile. Né? Assim, o que faz o grande desfile é o envolvimento das pessoas, é uma escola que estava em último lugar, pular para sexto lugar e ir para o grupo das escolas, né, do primeiro grupo, né, é uma escola que está numa dificuldade qualquer, né, porque cada escola de samba, isso é uma coisa que eu aprendi no carnaval, assim, cada escola de samba, apesar do produto e da feitura do carnaval, do desfile ser único, cada escola de samba ela tem um jeito de pensar o carnaval, ela tem uma cultura, ela tem uma rede de relações, né, assim, interpessoais, então assim, muitas vezes você vê uma escola que está um pouco
deficitária de boas relações, de boas convivências, as pessoas estão desanimadas, assim, as pessoas estão afastadas, né? Elas ainda não conseguiram se unir no sentido de estabelecer uma boa relação que vai produzir. Você poder ajudar uma escola, porque apresentou um enredo legal, que as pessoas gostaram, que viram uma apresentação de fantasias, isso é muito interessante. A autoestima das pessoas que vivem naquelas comunidades tem que estar legal também. Tem que estar legal, assim. E mais do que isso, talvez isso seja uma característica, já que você falou em autoestima, assim, talvez isso seja uma característica mesmo do carnaval capixaba, assim. O carnaval capixaba, pensando na dimensão social e cultural, é um carnaval aonde vem, né, tradicionalmente defendendo a apresentação de enredos que são de temáticas locais, né? A grande maioria dos enredos que são apresentados são de temáticas locais, que contam a história do Espírito Santo, fatos da história do Espírito Santo, aspectos da história, produtos da história. Então você tem os mais diferentes enredos falando. E isso, de certa maneira, fortalece a identidade do povo capixaba, a informação, né, e a divulgação de um aspecto histórico que até então não era conhecido pelo seu próprio povo sobre aquele fato, né? Assim, então, se você olhar bem, Mugue fez Passos de Anchieta, Jucutuquara fez Quanto Mais Caminhos Houver, Mais Histórias caminhos haverá. antigas tem demais. Demais, né? Assim, então, isso é uma característica, uma peculiaridade, assim, né? Tem um investimento no Carnaval Capixaba de temas próprios, locais, vamos dizer assim. E as pessoas gostam de contar e de saber dessa história. Por isso que o carnaval, ele é mais do que um produto econômico, né? Assim, ele é um produto cultural, é um produto social e não pode perder de vista esta dimensão. Por estar próximo do Rio de Janeiro, você acredita que isso aí tenha causado alguma influência no amadurecimento do carnaval? Você mesmo desfilou em várias escolas no Rio, né? Me parece que tem um circuito muito forte, né? Um intercâmbio entre o pessoal daqui do Rio e tal. Não, eu acho que a proximidade do Rio de Janeiro favorece, sim. Favorece na troca de experiências, na troca no acesso a materiais, né? No conhecimento de como é que se faz o carnaval. Muita gente do carnaval vai, vivencia, assiste, aprende com o carnaval capixaba. Obviamente que é preciso pensar, e aí talvez esse pudesse ser um momento de reflexão, uma pergunta que fica, assim, qual é a identidade do carnaval capixaba, né? Assim, o desfile da escola de samba, ele tem uma característica como produto nacional, que é meio que aquilo que foi criado lá pelo Ismael Silva, quando criou a Deixa Falar, e a partir daí, assim, fazer desfile de escola de samba é fazer um produto que tem uma certa característica. Então, vai ter sempre pontos em comum, qualquer desfile de escola de samba do Carnaval do Rio, Carnaval de São Paulo, Carnaval capixaba, Carnaval, né, de Manaus, Carnaval de Florianópolis, o Carnaval de Porto Alegre, são carnavais onde tem desfile de escola de samba também. Mas ainda assim, certas particularidades, elas se mantêm. O jeito do samba paulista fazer samba. O que você destacaria aqui que é uma coisa mais especial? Uma coisa que é mais peculiar, né? Eu acho que os temas, né, assim, a temática, né, dos enredos dos desfiles que são genuinamente capixabas, isso é muito, muito particular e é muito interessante, talvez fruto de um amadorismo, e aí não vai como crítica, né, porque eu acho que... Vai como diferencial positivo. Diferencial. O carnaval do Espírito Santo é feito por quem faz, por quem vivencia o carnaval, por quem aproveita, por quem usufrui o carnaval, e a pessoa ele não é especialista numa coisa só. A grande maioria das pessoas do mundo do samba, das escolas de samba, elas conhecem de muita coisa, né? Elas conhecem de muita coisa do fazer o carnaval. Então, eu acho que a temática, o modo como as pessoas se envolvem é um pouco particular, um pouco diferente. O ritmo da própria bateria, né? Ele é um pouco diferente, ele é menos acelerado. Assim como o de São Paulo é menos acelerado do que o do Carnaval do Rio. Alguns símbolos do Carnaval capixaba que você citaria? Temos, por exemplo, o Edson Papo Furado, que é uma figura conhecida, né, por praticamente todo mundo. Alguns outros exemplos, assim, que a pessoa olha assim e vê assim, esse é o Carnaval capixaba. Edson Papo Furado é a identidade do Carnaval capixaba. O Robertinho da Mugue, né, assim, ele tem um reconhecimento no mundo do samba como um grande presidente, né, das escolas, né,
de escola de samba, é alguém que é envolvido no carnaval o ano inteiro, envolvido com a família inteira, né? Assim, aquela família que vivencia o samba, né? E é uma pessoa que tem uma importância e uma participação bastante grande. Uma outra coisa que talvez seja uma característica, o modo como a Jucutuquara tem a sua gestão, né? Que tem um conselho, que tem eleições diretas, que acontecem a cada 2 anos, né? Que é algo que é particular, assim, uma tentativa de exercício de democracia. Infelizmente, né, os municípios que não, né, a Ilha de Vitória, ainda terem uma escola de samba só ou 2, né, isso é importante num determinado momento, porque favorece um fortalecimento, que você tem um município, né, inteiro, né, assim, se unindo para defender aquela bandeira, aquela agremiação, né? Em Vila Velha tem Mugue e São Torquato, Cariacica tem Boa Vista, isso favorece o investimento e a cooperação, né, com o setor privado e público, mas precisa crescer nesse sentido, né? Arion, chegamos ao final, foi muito bom esse bate-papo, falando sobre o carnaval, o impacto dessa grande festa, não apenas no aspecto cultural, como também social e econômico. Eu espero entrevistá-lo em outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade, porque para mim é sempre um prazer falar e conversar sobre o carnaval, né? O prazer foi todo nosso. A você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Lembrando que o programa Opinião pode ser visto também pela internet. Nosso site www.al.es.gov.br. Até uma próxima oportunidade.